Fala galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História da Colégio 01, espero que estejam bem. E a gente hoje estamos no oitavo ano, né, a turma de vocês, e hoje vamos responder algumas questões, resolver algumas questões sobre o Congresso de Viena e as revoluções liberais, beleza? Espero que estejam bem, estudando, fazendo os exercícios, e espero que estejam saudáveis, tranquilos. E é isso, vamos começar naquele mesmo esquema que a gente faz sempre, né? Na primeira parte, resolvendo as questões relacionadas aos exercícios conceituais. Na segunda parte, os exercícios contextualizados, certo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Claro, antes eu estou passando rapidamente as questões para vocês pausarem e, na medida do possível, resolverem, tentarem e terem dúvidas e aí responder aqui e tirar as dúvidas, certo? Vamos lá. Primeira questão, ela vai mostrar um trecho e aí depois vai fazer, vou ler tudo, né? Poucas vezes a incapacidade dos governos em conter o curso da história foi demonstrada de forma mais decisiva do que na geração pós 1815. Evitar uma segunda revolução francesa, ou ainda a cartaz pior de uma revolução europeia generalizada, tendo como modelo a francesa, foi o objetivo supremo de todas as potências que tinham gasto mais de 20 anos para derrotar a primeira. O período conhecido como Restauração representou a vitória de potências europeias contra o domínio napoleônico. Reunidos no Congresso de Viena, em setembro de 1814 e junho de 1815, os países vencedores estabeleceram o princípio da legitimidade, que significou sua recomposição territorial e a manutenção e restauração de governos como existiu antes do avanço napoleônico. Explica o papel dessa aliança na preservação dos princípios estabelecidos pelo Congresso de Viena. Bom, o papel dessa aliança nisso era basicamente, a Santa Aliança era uma aliança de países que se comprometiam a se ajudar e a se apoiar caso alguns desses países tivessem em processo de revolução, né? Era uma aliança militar, também, né? De ajuda mútua entre as potências absolutistas, né? Que tinha a Áustria, tinha a Rússia, tinha a Prússia. Então, a intenção dessa Santa Aliança era que os países se ajudassem e juntos combatessem qualquer tipo de revolução liberal que pudesse acontecer, né? Em qualquer lugar. Beleza? É... é mais ou menos isso, sabe? É muita questão deles se apoiarem para tentarem sufocar as revoluções antes que elas acontecessem, porque essas revoluções liberais iam contra tudo, contra tudo disso, né? Iam contra o antigo regime que eles procuravam defender, né? Então é isso a primeira questão, beleza? A segunda questão diz o seguinte: o soberano do antigo regime venceu Napoleão, que eles viu como herdeiro da revolução. A escolha de Viena para a realização do Congresso, para a sede de todos os estados europeus, para a sede que eu tô aqui ver porque aqui é meio longe. Para a sede de todos os estados europeus foi simbólica. Para a sede de todos os estados europeus foi simbólica, pois Viena era uma das únicas cidades que não haviam sido sacudidas pela Revolução. E a dinastia dos Habsburgos era símbolo da ordem tradicional, da Contra-Reforma e do antigo regime. Entre as decisões acordadas no Vale de Viena, em 1814 e 1815, podemos assinalar já é um item, já é uma questão de item nas conceituais, né? Não é tão comum, mas é isso, tipo, a resposta correta é o item a criação de um organismo multinacional denominado Santa Aliança, justamente aquilo que a gente estava falando, certo? Justamente aquilo que a gente discutiu na questão anterior. Beleza? Questão 3. Em 1815, Napoleão Bonaparte, considerado o herdeiro da Revolução Francesa, foi derrotado, procedendo-se a uma restauração dos legítimos soberanos na França e em todos os países onde o antigo regime havia sido destronado. Esta restauração não desfez, porém, a obra liberal já construída. Em tal perspectiva, conservadorismo e liberalismo tornaram as palavras-chave para os debates políticos que permearam a primeira metade do século XIX. Em interpretações realizadas pela força de conservação na primeira metade do século XIX, encontra-se a política de intervenção da Santa Aliança. Conceitua-se a política identificando um de seus objetivos. Bom, é uma questão bastante uma questão bastante simples, assim, sabe? A política de intervenção era basicamente dizer assim, esses países europeus que participavam da Santa Aliança se reservavam ao direito de, no caso de haver alguma revolução liberal, alguma parte dos países que tivesse interesse, de intervir no país e
acabar com essa revolta. Por exemplo, se tivesse algum tipo de revolta liberal na Áustria, por exemplo, a Santa Aliança, ela se dava o direito de ajudar a Áustria a intervir nisso e parar com tudo, sabe? Esse era o objetivo dessa política de intervenção, tipo de abafar, sufocar revoltas para que ela não chegasse no nível que chegou a Revolução Francesa, com a galera decapitando os reis, transformando os palácios dos reis em palácios de governo e tal, tudo isso, certo? Era parar isso antes que esses preceitos liberais ficassem muito populares e aí eles não tivessem mais força para se manter, beleza? Então é isso. Questão 4 diz o seguinte: o Congresso de Viena foi uma tentativa de restaurar o antigo regime. E tem a pergunta: quais estados se uniram para formar o Congresso de Viena? Haviam vários, mas os mais influentes eram Rússia, Áustria e Prússia, beleza? Certo. Item B. Por que podemos dizer que o Congresso de Viena foi uma tentativa de voltar ao antigo regime? Porque eles queriam... o Congresso de Viena ele foi marcado justamente pelos países tentando restabelecer as fronteiras territoriais e os governos pautados no absolutismo monárquico, né? Tipo, no absolutismo que era o rei como sendo de tudo. Eles tentaram voltar, através dessas medidas, eles tentaram voltar ao jeito do antigo regime. Só que, como a gente viu, isso não funcionou, isso não deu certo. Eles não tinham poder para voltar. Os preceitos liberais estavam muito disseminados no povo. E lutar contra isso, eles tentaram durante muito tempo, só que acabou não dando certo, beleza? Então é isso. O Congresso de Viena, ele tentou restabelecer as fronteiras territoriais, tentou restabelecer as famílias reais com o controle do governo, só que isso não funcionou, certo? Ele assim traz uma imagem e uma legenda, né? Senhores, fazer o jogo, pois a bola corre ainda. Qual regime que vai nascer? Lice República? Reforma? Lice República? Reforma? Progresso? Igualdade? Liberdade? Anarquia? Monarquia constitucional? A caricatura acima retrata a preocupação dos governantes europeus diante das revoluções de 1848. Ela mostra o da Áustria e da Prússia e mais atrás o rei da França. Em sua maioria, o rei da Europa acompanha a questão com intensa apreensão. Aponte um fator que estimulou as revoluções de 48. Bom, houveram vários fatores, né? Mas alguns fatores mais importantes são justamente a crise dos princípios absolutistas, que já vinha da época da Revolução e tal, e também, como pode dizer, a consolidação dos ideias nacionalistas, né? A ideia de nação, a ideia de que o rei não era a nação, não era o Estado. Quem era o rei, quem tinha mais poder, era o povo. O povo deveria ter o poder, o povo deveria mandar no seu país, ter seu país e mandar seu país, certo? Então, a questão que eu pedi um fator, mas eu dei dois, assim, sabe? Tipo, para vocês entenderem melhor. A consolidação dos ideias nacionalistas e também como pode dizer, a crise dos princípios absolutistas, né? A crise dos princípios dos absolutistas, a crise daquele antigo regime que era pautado no rei, com de tudo e tal. É isso, certo? Item B. Explique por que os governos da Europa acompanhavam o movimento revolucionário com preocupação. Simples, porque eles tinham medo de que acontecesse na França, né? Como uma revolta popular geral, que os reis fossem mortos, procurados mortos, que a aristocracia também fosse atacada, que o seu dinheiro fosse pego e tal. Eles tinham muita preocupação em relação a perderem o poder. É essa a preocupação. Eles perderem a liderança, perderem o poder. Ainda que no caso dessa Revolução 48, apesar da Primavera dos Povos ter tido um sucesso inicial, acabou que ela não conseguiu se manter por muito tempo. Em muitos lugares que teve a Primavera dos Povos, os governantes absolutistas acabaram voltando ao poder, certo? Mas, obviamente, ainda tinha uma tensão, ainda tinha um medo muito grande, beleza? Na próxima aula a gente vai resolver os exercícios contextualizados, beleza? Valeu!